Boa noite a todos. Hoje, dia 9/12/2024. Vamos iniciar nossa aula de número 8, falando ainda em equipes de gestão de equipes de alta performance. Boa noite, Elisângela, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Levando em consideração que nós vamos fazer avaliação amanhã, hoje então será nossa última aula, de conteúdo explicativo. Aí amanhã a gente vai fazer uma avaliação e na quarta-feira a gente vai fazer a aula da saudade, né? A gente vai fazer aquela aula de despedida. Gente, está terminando. Vocês estão de parabéns. Vocês conseguiram chegar até aqui. Boa noite, Flávia. Boa noite, Tailândia. Sejam bem-vindas. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Última semana de curso, hein, professor? Tá acabando, hein? Últimos dias, Tailândia. Tá acabando. Levando em consideração que amanhã é avaliação e na quarta-feira a gente vai fazer a aula da saudade, hoje é o último dia de aula normal, né? A gente vai ter essa aula, hoje vai concluir o conteúdo daquela apostila. Amanhã vocês fazem a avaliação. Na quarta-feira a gente faz a aula da saudade, uma aula mais de despedida, né? É onde a gente vai falar, trazer o feedback, né? Onde vocês vão poder também trazer o feedback das aulas, algumas dúvidas, a gente vai poder esclarecer. Vocês podem trazer também complementos, né? De repente você aprendeu algo aqui durante esses dias e foi muito bom, de repente você já teve alguma experiência com o que você aprendeu durante esses dias. E aí, se você quiser contar essas experiências, isso vai ajudar outras pessoas, né? Isso vai trazer motivação para dentro do grupo, para dentro da turma. Isso é muito bom, eu sempre gosto muito disso. Então, na quarta-feira vai ser essa aula onde vocês poderão participar, poderão trazer suas ideias, seus complementos, né? De repente suas experiências, e vai ser muito bom. Desculpa, gente, acho que a garganta ficou meio seca aqui. E aí, o que acontece? Como eu tô gravando a aula, eu fecho meu áudio aqui, né? Mas mesmo assim ele grava. É incrível, aí a pessoa vai escutar a aula e aí de repente leva um susto daqueles. Uma vez aconteceu de o meu cachorro latir. Eu tava gravando a aula e o cachorro latiu. Eu nem percebi aquilo, nem passou. Depois uma aluna me mandou mensagem: professor, quase que aquele cachorro me derrubou da cadeira. Ela estava escutando a aula e de repente o cachorro latiu muito alto, sabe? E ficou gravado na aula e ela levou um susto daqueles. Bom, pessoal, vou compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente já vai dar início à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade, né? E hoje nós vamos falar em como descobrir a nossa alavancagem gerencial. A alavancagem é a medida do resultado gerado por cada gestor. Então, quando a gente fala da alavancagem, nós estamos falando da medida ou dos resultados que cada gestor,
né, está gerando. Os gestores estão gerando resultados que estão dentro dos indicadores, mostrando que está bom, os indicadores estão mostrando que está bom, né, o resultado dos nossos gestores. Se sim, maravilha. Se não, a gente precisa saber onde é que está acontecendo os erros, a gente poder corrigir. Então, quando a gente fala de alavancagem, nós estamos falando na medida, né, dos resultados gerados por cada gestor. Andy usa a seguinte fórmula para descrevê-la. Nós ainda estamos falando daquele livro, né? Eu disse para vocês que a gente trazia o conteúdo sobre ele e é muito bom. Output do gestor. O output dos seus subordinados mais subordinados diretos mais o output dos demais times que se beneficiam do seu conhecimento. Quando a gente fala do output, nós estamos falando de um conhecimento, né? É o conhecimento que você gasta, é o conhecimento de saída. Ou seja, é o conhecimento que você tem, que você expõe diante da equipe, ou que você executa, né, junto com a equipe. Então, quando a gente fala do output, nós estamos falando o output, né, se a gente for traduzir, fala de saída. Nesse caso, nós estamos falando do conhecimento que sai, que flui de nós para dentro da equipe, fazendo com que essa equipe se destaque. Então, aqui nós estamos falando do conhecimento, né, dos subordinados diretos, mais o conhecimento dos demais times que se beneficiam com o seu conhecimento, certo? Para garantir performance máxima, é preciso que você conheça o seu papel como gerente. Inclui coletar informações, multiplicar informações para que a equipe, né, possa tomar decisões e ser um exemplo para o time. E compilar relatórios com frequências. Relatórios de gestão são importantes para comunicação. Relatórios de gestão são importantes para comunicação, mas são ainda mais importantes para a autodisciplina do gestor. Quando nós temos relatórios, isso aqui é muito importante, eu vou até dar uma pausa aqui. É mais importante para a autodisciplina do gestor. Relatórios de gestão. É importante porque a gente comunica o que está acontecendo, né? Como que nós estamos lidando com a situação. E é importante porque o gestor, olha só, quando eu olho para os relatórios que estão sendo, né, construídos ali no dia a dia, que estão sendo feitos, eu olho para esses relatórios e eu vejo os resultados que eu mesmo estou produzindo. Quando eu olho para esses relatórios, eu posso ter uma noção daquilo que eu produzi ou daquilo que eu deixei de produzir. Porque é importante ressaltar que todo gestor precisa produzir. Então, quando ele não produz, né, ele deixou de produzir. Ele não produz porque não era de produzir. Ele não produziu porque não tinha que produzir mesmo. Só fez o essencial. Não, o gestor ele precisa ter produção. A produção de um gestor precisa ser boa. E os relatórios vão mostrar isso. E se nesses relatórios, né, os seus relatórios estão ali no vermelho, a gente não está conseguindo alcançar as metas, a gente não está conseguindo avançar, isso aqui é importante demais para o gestor. Porque aí ele tem que começar a ter autodisciplina. Espera aí, onde é que eu estou errando? Né, tem um amigo meu que ele é coordenador de uma usina, e aí ele falou assim que esse ano a usina dele bateu meta de 98%. E aí ele ficou muito chateado, porque ele sempre bateu meta de 99,9%, 99,8%, 99,09%, quase 100%. Então,
Esse ano ele bateu uma meta de 98% e ele ficou muito chateado. Ele falou, eu não sei o que aconteceu, mas eu vou saber. Aí a gente fala, né, de autodisciplina. É ele querer saber, né, onde que foi que ele errou, o que eles erraram para que aquilo pudesse acontecer. E aí ele foi analisar, né, o porquê. E ele conseguiu descobrir, né, onde estava o detalhe que ele não verificou inicialmente, ou que ele não percebeu inicialmente. E qual que era o detalhe? As máquinas eram todas novas. Então, com as máquinas novas, ele alcançava meta de 99,99, ou seja, praticamente quase 100% todos os anos. Só que esse ano as máquinas já deterioraram bastante, elas já estão aí com um bocado, se eu não me engano, parece que ele falou com 10 anos de uso. Então, essas máquinas já não estão mais produzindo como elas produziam anteriormente. Então, ele perdeu um pouco da produção por conta da deteriorização das máquinas. Então, aí ele falou, não, então o problema não é com a minha equipe, o problema é com as máquinas. Então, a gente já entra, né, na parte de deterioramento das máquinas. Tem um nome certo, eu estou tentando lembrar ele aqui, mas se vir na cabeça, depois eu falo para vocês. Depreciação. Então, toda máquina entra no processo de depreciação. Depreciação é quando ela vai ficando mais velha, né? Até isso, quando a gente vai fazer o balanço patrimonial de uma empresa, lá dentro do balanço patrimonial, nós temos todos os itens que existem dentro de uma empresa, todos os objetos. Nós temos mesas, cadeiras, máquinas, motores, tudo fica muito bem organizado. E quando acontece essa depreciação? Com o passar dos anos. Então, por exemplo, a minha empresa tem um valor de 1 milhão. Mas aí, com a depreciação dos meus maquinários, a minha empresa vai cair para 800 mil. Então, de 1 milhão, ela vai para 800 mil por conta da depreciação das máquinas. Ou seja, as máquinas, a vida útil dessas máquinas já estão indo ali, né, estão acabando. Então, cada ano que passa, elas vão se deteriorando, né? E a gente fala isso de depreciação. Então, aí ele identificou que era a depreciação das máquinas que fez a meta dele não alcançar, né, ali quase 100% como era de costume. Então, ele falou, não, daqui para frente agora a gente sempre vai estar caindo na meta por conta da depreciação das máquinas. Então, é 98% esse ano, no ano que vem 97%, 97,5%, 96 e assim vai. Não é por conta da equipe, por conta da motivação da equipe, não, é por conta da depreciação da máquina. A máquina já não consegue mais produzir como ela produzia antes. Então a gente tem que entender isso daí para a gente não ficar frustrado, né? Porque muitas vezes a gente, eu queria alcançar a meta, eu queria alcançar a meta. Mas às vezes alcançar a meta 100% não depende 100% de pessoas, né? Depende de máquinas também. E essas máquinas às vezes não ajudam. Boa noite, Lília, seja bem-vinda. Então esses relatórios são muito bons, né? Autodisciplina do gestor. Produzi-los, muitas vezes, é ainda mais importante do que os consumir. Para delegar de maneira eficiente, é necessário que um gerente tenha informações analisadas constantemente, conhecimentos estratégicos sobre o negócio e também habilidade de comunicação e liderança. A habilidade de comunicação é informações analisadas constantemente. Gente, isso aqui é muito importante, a gente parar para analisar todos os dias a nossa vida financeira, nossos negócios, onde nós estamos gastando, com que nós estamos gastando, por que estamos gastando. Então eu sempre costumo fazer muitas perguntas, né? Por que eu vou gastar? Há necessidade de gastar? Com que eu estou gastando? Para onde está indo o meu dinheiro? Eu estou fazendo o que do meu dinheiro? Então, tem muita gente que trabalha durante todo o ano, ganha muito dinheiro, chega no final do ano e ele fala assim, cara, eu ganhei tanto dinheiro esse ano, mas eu não sei para onde foi o meu dinheiro.
Vocês já viram alguém falar isso para vocês? Ou de repente vocês mesmos já tenha falado isso para alguém? Ou pensou, já parou para pensar e dizer assim, puxa vida, trabalhei esse ano, mas cadê meu dinheiro? Eu não fiz nada, ué. O que eu fiz com o meu dinheiro? Acabou, meu dinheiro foi embora, sumiu, não fiz nada. E aí é onde que entram os detalhes, né? É aonde que a gente precisa parar para analisar todos os dias. É necessário que nós tenhamos informações analisadas constantemente, certo? Me perdoa, gente. Hoje tá difícil aqui. Tá meio seco. Acho a garganta não tá. Vamos aqui então continuar. Ô, professor, eu Sim? posso interromper só um pouquinho, só para fazer uma Fica pergunta? à vontade, é bom que a minha garganta descansa. Ok. Não, é sobre aquele exemplo do seu amigo que o senhor estava dando, do maquinário, da vida útil e tal. Mas aí, por conta disso, não é necessário fazer a manutenção, sempre estar ativa essa manutenção, para que realmente não tenha esse decréscimo, assim, anualmente? Infelizmente, não tem o que fazer. A máquina está depreciando e por mais que a gente faça a manutenção nela, a gente vai fazer manutenção para ela continuar trabalhando. Mas Aham, ela está em fase de depreciação. Ela não vai mais produzir como ela produzia antes. Como é uma usina hidrelétrica, ela produz tipo 200 kVA de energia por segundo. Ela nova. Só que depois de 10 anos de uso, ela girando na mesma velocidade, ela vai produzir ali 199,5 kVA por minuto. Então ela vai depreciando e não tem o que fazer. Infelizmente, é uma dura e triste realidade, mas tem muitas máquinas que você não consegue. É igual o motor de um carro. Vou citar o exemplo de motor de um carro. A gente vai rodando, vai rodando, vai rodando, chega a um certo ponto que o motor fica frouxo. A gente tenta acelerar o motor, mas o carro não vai, porque já está, né, o motor está cansado, ele já está numa fase de depreciação muito grande. E aí você acelera e ele não vai. Aí no caso do motor do carro, a gente vai parar o carro, vai tirar o motor, vai fazê-lo novamente. Aí a gente vai colocar esse motor no carro e ele vai funcionar. Mas imagina comigo uma turbina que pesa 30 toneladas, né? Como que você vai tirar ela, refazer ela e colocar ela lá de novo? Então eles vão usar ela até ela chegar na vida útil máximo dela e aí eles vão substituir essa peça, uma peça que custa aí quase 5 milhões de reais. Então é um negócio que não tem muito o que fazer, tem que ir usando ela até chegar na vida útil final dela mesmo. Pode falar, seu divino. Eu ia perguntar se tivesse como de vender, mas você já deu a resposta já. Ah, então tá bom. Se fosse comprasse nova, não tem jeito, não. Cristiane, eu respondi sua resposta? Ou te dei a resposta aí que foi sim, sim, professor, tirou a minha dúvida. Obrigada. maravilha. Aí tem algumas máquinas, Cristiane, que a gente consegue fazer algumas manutenções e essa máquina vai conseguir sobreviver por mais um tempo. Mas é uma questão assim muito... Porque quando a gente fala de maquinário, a gente fala de linha de produção, são várias máquinas interligadas. E essas máquinas vão entrando em depreciação. Por exemplo, eu vou citar aqui uma usina de cana. Uma usina de cana é o negócio mais doido que tem. Porque a máquina vai depreciando e eles não conseguem, eles têm que refazer tudo de novo. Só que se eles pararem a usina para refazer tudo de novo, é um prejuízo muito grande. Então eles vão remendando aquilo ali. Literalmente, né? Vão remendando e fazendo as partes durante aí os períodos de época de safra, e hora ou outra dá aquela quebra. E aí o negócio é um prejuízo terrível. Às vezes fica 2, 3 dias quebrado e eles tentando arrumar, exatamente porque não consegue fazer toda a manutenção que deveria ser feita, ou toda a substituição, né, que deveria ser feita. Por isso que muita usina quebra. Não sei se vocês já observaram que
A usina ela funciona até as máquinas entrar em depreciação. Quando entra em depreciação, ela fecha. Aí fica lá aquele monte de ferro lá, parado. Pode falar, seu divino. Mas as usinas de cana, das indústrias, eles têm outros maquinários, né? Tipo, trator, colheitadeira. Esses casos aí, eles podem, se tiver depreciado, eles podem vender e comprar uma mais nova, não? Sim, no campo é tranquilo. Uma máquina, igual eu falei, a máquina, por exemplo, uma coletadeira, um trator, isso aí é bem tranquilo. A gente faz a manutenção e a gente consegue trabalhar com ele durante muitos anos, né? A gente faz um motor, a gente faz um câmbio, a gente troca. Mas dentro da usina, a parte operacional ali, as máquinas de dentro mesmo da usina ali, as esteiras, motores, caldeira, ali eles têm um dreno, tem várias turbinas dentro mesmo da usina. O problema maior não são as máquinas do campo, são as máquinas onde eles fazem ali a parte operacional mesmo ali do açúcar, do álcool. É ali que entra a depreciação maior, né? A dificuldade maior. Então vamos aqui um pouco mais. Mais alguma dúvida, gente? Segundo ano, o gerente deve ter entre 6 e 8 subordinados. Menos de 6 pode causar lentidão na empresa e mais que 8 pode gerar confusão na comunicação. Como ter reuniões eficientes? Como ter reuniões eficientes? Reuniões têm um grande poder de alavancagem quando usadas efetivamente, mas também deve-se ter cuidado para que não se tornem um desperdício de recursos. Elas devem ser dos seguintes tipos. Aí nós temos alguns modelos aqui de reuniões, né? Reuniões entre os gestores subordinados para a troca de conhecimentos e feedbacks. O gestor deve ouvir, fazer perguntas e tentar utilizar a oportunidade para encontrar problemas e ser um coach efetivo para um membro da equipe. O objetivo dessa reunião é aumentar o entendimento no mentorado sobre o seu papel, ajudá-lo a produzir mais e se desenvolver. Na sua frequência, depende da experiência do subordinado em seu trabalho, mas em geral é recomendado que ela ocorra uma vez por semana para os colaboradores não experientes, com duração menor que 1 hora. Essa reunião é destacada, porém, como uma das mais importantes em todo tipo de empresa. Reuniões, né? As reuniões elas são muito importantes, né, para a troca de conhecimento e feedbacks. Quando a gente faz uma reunião com o nosso time, e toda reunião tem que ter um propósito. A gente não vai fazer uma reunião para falar do final de semana, né? A gente não vai fazer uma reunião para contar uma piada, não. A gente vai fazer uma reunião com um propósito, com o objetivo, né, de solucionar um problema, de conseguir uma troca ali de conhecimento entre as equipes, para a gente conseguir solucionar alguns problemas existentes. Então a reunião tem que ter foco, tem que ter objetivo. Reunião de time devem ser utilizados para discutir tópicos que afetam mais de 2 pessoas. O papel do gestor é de facilitar a reunião, controlar o ritmo e acompanhar para que o assunto seja resolvido ali. Seu papel é ajudar o time a tomar decisões. Mediar pontos de vistas conflitantes é um ótimo exercício para o gestor ter mais entendimento das questões em jogo. Quando a gente fala dessas ideias, ou desses conflitos de ideias, né, pontos de vista diferentes, todos nós temos pontos de vista diferentes.
Tem pessoa que tem medo de expor, né, o seu ponto de vista, então ele fica calado, por mais que ele pense diferente. Outras pessoas ele briga, né, ele expõe o ponto de vista dele, agredindo o ponto de vista do outro, a ponto de brigar, né, de chamar na porrada, sair na faca e o pau quebra. Outros defendem o seu ponto de vista respeitando o ponto de vista do outro, né, que é o comum, que é o normal. Né? Eu não posso me abster do meu ponto de vista. É lógico que eu tenho que expor o meu ponto de vista, mas o meu ponto de vista ele tem que ser controlado. O meu ponto de vista não pode agredir o ponto de vista do outro. Então, o que eu penso não pode ser uma agressão para quem pensa diferente de mim. Então, eu tenho que ter autocontrole emocional, né? E o gestor que estiver conduzindo uma reunião dessa, ele também precisa ter autocontrole emocional para ele poder entender os dois lados e tentar resolver da melhor maneira possível o conflito entre as partes. Então a gente tem que ter equilíbrio para fazer esse tipo de coisa, né? Quem tem 2 filhos em casa sabe muito bem do que eu estou falando, né? Toda hora a gente tem que resolver esse conflito com eles, né? Eles entram em conflito a todo momento. Eles entram em conflito e a gente tem que entrar no meio e a gente tem que resolver o conflito. E a gente não pode ficar defendendo um e acusando o outro e assim vice-versa. Então a gente tem que olhar para os dois na mesma altura, no mesmo equilíbrio, para a gente tentar solucionar o problema para que os dois, né, continuem de bem com a vida e de bem um com o outro. Né? Eles não podem brigar, eles têm que ser amigos, eles têm que ser parceiros, eles têm que ser equipe. Então, conflitos bons, tem que existir conflito de ideia, porque se não existir, o negócio não flui, o negócio vira uma coisa sem graça, né? Então tem que ter conflito mesmo. Agora tem que ter equilíbrio para resolver esses conflitos, para a gente não magoar as pessoas, não chatear as pessoas e não trazer problemas, né? Tanto para as pessoas quanto para a empresa. Revisões operacionais. Eu estou indo assim meio rápido porque a gente precisa concluir isso aqui hoje, viu, gente? Mas depois eu vou abrir para vocês fazerem suas perguntas, colocações, trazer exemplos. E aí vocês terão a oportunidade, se for possível, vai anotando aí e depois a gente vai um após o outro, né? A gente deixa um espaço de tempo maior para vocês que vocês possam ficar bem à vontade. Eu sei que vocês estão aí ansiosos para falar, né? Querendo falar um pouco e é muito bom isso, tá? Revisões operacionais. Ah, vocês estão aí, né? Muito bom, eu vejo essas carinhas subindo assim, sinal que vocês estão me ouvindo. Revisões operacionais. Começa como uma apresentação e discute os resultados do processo. É também uma maneira de ajudar as pessoas que necessariamente interagem no dia a dia e se conhece. Peraí, o negócio engasgou aqui, gente. Peraí, desculpa. Vou começar de novo. É também uma maneira de ajudar as pessoas que não necessariamente integram no dia a dia e se conhecerem a se conhecerem e trocarem as ideias. Nossa, que faltou nexo nessa frase, só pode. Tendo o foco e utilizando estas práticas, é possível acompanhar o sucesso e os resultados da empresa e alinhar todos os envolvidos. Então, quando a gente fala dessas revisões operacionais, a gente vai estar fazendo, né, uma apresentação do processo e discutindo, né, os resultados do processo para a gente poder alinhar e tomar algumas decisões dentro do próprio processo. Isso dando oportunidade para as pessoas envolvidas e não envolvidas diretamente ou indiretamente dentro do processo. Quando a gente fala de pessoas envolvidas diretamente, são aquelas pessoas contratadas, né, pela empresa diretamente, e as indiretamente são aquelas empresas terceirizadas
que prestam serviços dentro da empresa. Elas são as pessoas indiretas, né, que estão, mesmo indiretamente, estão ali prestando algum tipo de trabalho. Como tomar decisões melhores? Bom, essa parte ela é muito importante, né? Porque nós temos que tomar decisões todos os dias. E tomar decisão é muito difícil. Não é fácil tomar decisão. Eu tenho dito para vocês aqui que às vezes eu passo 30 dias pensando, né, no que eu vou fazer, como eu vou fazer e por que vou fazer. Então eu fico 30 dias pensando, analisando, projetando, analisando os pós e os contra, né? O que vai ser bom, o que vai ser ruim, vai dar certo, não vai dar certo. Então eu penso muito antes de tomar uma decisão. Às vezes eu passo 30 dias pensando em como fazer. E aí depois eu tomo essa decisão. Mas há decisões que nós temos que tomar, às vezes ali imediatamente, né, em tempos mais hábeis. E como a gente vai fazer isso? Bom, nós vamos falar um pouco aqui em como tomar aí decisões melhores. Para tomar decisões acertadas, é importante envolver especialistas no assunto sempre. Nem sempre você, como gestor ou CEO de uma empresa, deve tomar as decisões. Em geral, as decisões devem passar por 3 estágios: discussão livre com os envolvidos, discussão clara com o plano de ação e comunicação do apoio total da gestão ao decidir ou ao decisor. Apoio total não significa necessariamente concordar com tudo, mas sim comunicar que você está de acordo com o plano a ser seguido. Bom, então nós já falamos de várias coisas aqui ao mesmo tempo, mas vamos tentar, né, dar uma explicada melhor. Nós temos um plano. Para que eu possa tomar a decisão, eu tenho que ter orientação dos especialistas. De repente, eu não entendo 100% do assunto. Eu vou consultar os especialistas, as pessoas que entendem do assunto. Vamos conversar. Conversando com essas pessoas, nós vamos discutir o tema, discutir de forma livre, para que todos possam participar e possam participar com tranquilidade. Ao discutirmos esse tema, nós precisamos tomar decisões. Essas decisões têm que estar de acordo com todos os membros integrantes ali da diretoria da empresa. Então, todos têm que estar de acordo com a decisão que será tomada. E, de repente, alguns membros, vamos imaginar que nós temos 12 membros, que a diretoria aqui é formada por, né, o conselho administrativo é formado por 12 membros, e aí eu preciso do aval deles para que a gente possa dar continuidade no projeto. E de repente 2 desses 12 membros não concordam com o plano. Mas, como a maioria concorda com o plano, o que ele vai fazer? Apoiar. Não, eu não concordo, mas eu vou apoiar para que dê certo. Porque se der certo, ele vai ganhar com isso. É lógico, ele vai ganhar, ele vai ser beneficiado. Então, por mais que ele não concorde, ele vai apoiar. Eu não concordo, mas eu apoio, porque pode ser que dê certo e a gente vai ganhar muito com isso. Então, a gente tem que apoiar. E aí, a gente tem um grande problema, né? Porque quando a gente não concorda, a gente já não quer apoiar em nada. Né? De repente, o cônjuge, né, a esposa ou o esposo e vice-versa, tem uma ideia, e aí a mulher às vezes fala assim, não, isso não vai dar certo. E aí ela diz, não vou te apoiar nesse projeto. E aí a pessoa fica tentando fazer o projeto ali sozinho, às vezes dá certo, né? E às vezes não dá certo por conta da falta de apoio da esposa. E é muito interessante isso aqui, porque eu já vi muitas coisas que poderia ter dado certo se a esposa tivesse ajudado. E da mesma forma, eu vi muitos projetos, né, que a esposa começou que se o marido tivesse apoiado, teria dado certo. Mas como ele não concordava, ele não apoiou. Como ele não apoiou, acabou não dando muito certo, porque faltou ali
alguma coisa e é exatamente aquilo que a pessoa tinha para oferecer para que o negócio pudesse dar certo. Então é muito importante isso aqui, dentro da empresa, dentro dos nossos relacionamentos, tudo que nós formos fazer é muito importante. Por mais que eu não concorde, eu vou ajudar para fazer dar certo, porque quando dá errado prejudica todo mundo, né? Imagina no casamento aí, o marido fala, não, vamos comprar uma casa, a mulher, não, isso vai dar errado, eu não quero isso não vai dar certo, o marido, não, vamos comprar a casa, a mulher, não, não vai dar certo, e ela, como ela diz que não vai dar certo, ela não vai apoiar, e aí ele vai e compra a casa, e aí às vezes está faltando lá só um empurrãozinho, alguma coisinha, né, para poder dar certo, mas como ela não concordou, ela não vai dar esse empurrão, só para depois jogar na cara dele, eu te falei que não ia dar certo. E pode acontecer vice-versa também. Da empresa não é diferente, mas pensa só, não vai ficar todo mundo no prejuízo, porque aí o negócio da casa não dá certo, e aí fica o marido e a mulher sem a casa, de repente seu investimento que fez e fica todo mundo, né, numa dificuldade. Mas aí o orgulho às vezes fala mais alto, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por mais que eu não concorde, né, eu vou ajudar para fazer dar certo, porque se der certo, eu estou no meio do negócio, eu vou ganhar com isso, né? Agora, se não der certo, aí vai perder todo mundo. Então, a gente tem que apoiar. Em geral, é melhor que as decisões sejam tomadas pelos gerentes da camada média da empresa. Afinal, eles combinam uma mistura de conhecimento especializado e autoridade. Quando a gente fala de conhecimento especializado, nós estamos falando, por exemplo, de um gerente de manutenção que é engenheiro de manutenção. Nós estamos falando de um gerente da parte elétrica da empresa que é um engenheiro elétrico. Então ele tem um conhecimento de gestão e tem um conhecimento técnico. Então a gente fala que ele tem um conhecimento especializado, porque ele, além de ser gestor, ele é especialista na área que ele está gerindo. Então isso é muito importante também. E quando a gente fala desse grupo, né, de gerentes intermediários aqui, a gente está falando daqueles gerentes de operação, que é aqueles que estão lá na parte de operação, porque aí nós temos, por exemplo, um gerente geral, um gerente de RH, um gerente geral da parte de produção. Então o cara às vezes não está muito ligado lá no que está acontecendo lá embaixo. Às vezes ele nem é um especialista naquela área, o cara às vezes ele é um administrador, né? Está como gerente porque é administrador, mas eu preciso tomar uma decisão numa parte técnica, então eu preciso do gerente lá da parte técnica. Então o cara é gerente, o cara é engenheiro mecânico, então ele vai saber trazer as informações que eu preciso para que eu possa tomar a decisão. Então, isso é muito importante. O maior entrave para as boas decisões é que nem sempre as pessoas se posicionam de forma transparente sobre o assunto abordado. Isso aqui é muito importante, porque tudo que a gente vai falar, né, se a gente não apresentar de forma transparente, o interlocutor, que é a pessoa que está ouvindo, não consegue entender o que é que está sendo passado, ou entende de uma forma errada, ou entende mal. Então, a transparência ela é muito importante em tudo na nossa vida. Uma reunião apenas com pessoas do mesmo nível gerencial não traz boas decisões. Então, só uma reunião não é o suficiente. A gente tem que fazer mais de uma reunião. Por isso é importante a gente descobrir os problemas, os gargalos existentes e tentar resolvê-los antes de uma quebra. Porque depois que quebra tem que ser resolvido imediatamente. E aí é muito difícil. É como se a gente falasse assim, nossa, lá em Santa Catarina, a gente precisava construir uma barreira para poder proteger a cidade das águas que vêm do mar. Mas aí o que acontece? Não, vamos esperar, uma hora dá certo. Aí vem uma inundação. Aí tem que tomar uma decisão rápida, porque está inundando tudo, o povo está debaixo da água, como é que faz? Né? Aí vem as medidas provisórias. Né? E aí isso é muito ruim para a população, porque desviam-se muito dinheiro público em cima dessas medidas, porque
fazem trabalho sem licitação e o negócio vira uma bola de neve e a população mesmo é muito pouco beneficiada com isso. Então, quando se toma decisões de prevenção, você faz, né, de forma organizada, de forma que o dinheiro é bem aplicado, faz licitação, organiza tudo bonitinho, previne que aquela água entre ali para a cidade antecipadamente. Então, tudo que é feito antecipadamente é bom, tanto para a empresa, na nossa casa, em todos os lugares. E se a gente tivesse essas prevenções, né, a gente sofreria menos e pagaria menos. Porque às vezes a gente paga muito caro por serviços, né, que custariam tão pouco se a gente tivesse feito antecipadamente. Então, uma reunião apenas não é o suficiente, a gente precisa ter mais reuniões. Se não existe um gestor envolvido, é importante que a decisão final tenha a aprovação do profissional mais sênior do grupo, ou que tenha um cargo mais elevado do grupo. Outro fator importante é sempre consultar outras pessoas antes de decidir, pois se você toma uma decisão sem consultar os demais membros de sua equipe, também tomarão decisões sem consultar o time. Então, quando a gente fala de uma equipe, a gente tem que consultar essa equipe, a gente tem que conversar com essa equipe para a gente tomar decisões, porque se eu tomo uma decisão sem consultar a minha equipe, de repente a minha equipe vai começar a tomar decisões também sem consultar a minha pessoa e os demais membros do time. Então, toda decisão tem que passar pelo conselho, tem que passar pela equipe. Planejamento com foco nos resultados. Planejamento é crítico para uma gestão focada em resultados. E é importante que ele seja feito por você, enquanto gestor, e não por um profissional isolado. O gerente tem conhecimento dos seus recursos e entende que planejar e dizer sim para alguns projetos e não para outros. Planejamento se baseia em 3 etapas básicas. Então, nós estamos falando de um planejamento com foco nos resultados. Como que eu, gerente de uma empresa, pego um planejamento com foco nos resultados e coloco lá para a secretária fazer o planejamento para mim? Se eu sou o gestor, se eu tenho um conhecimento técnico, se eu tenho a visão estratégica, como que eu vou pegar e vou colocar isso na mão da minha secretária que às vezes está ali apenas para fazer os trabalhos operacionais ali do dia a dia, os lançamentos, me dar um apoio naquilo que eu preciso? Eu iria sobrecarregar a minha secretária e ela não conseguiria fazer o que deveria ser feito, porque isso tem que ser feito por mim, pelo gestor. É ele que tem os recursos para ser disponibilizados, é ele que tem o conhecimento técnico, então é ele que tem que fazer. É o gestor que vai ter que fazer. Ele não pode terceirizar esse serviço. Aqui nessas 3 etapas básicas nós temos entender a demanda. O que o ambiente, a empresa ou o time necessitará de você por quanto tempo. Então, qual que é a demanda existente no meu time? Qual que é a demanda existente no meu setor? Eu preciso entender. Entender a situação atual. O que você está produzindo agora? Quando estes projetos serão concluídos e qual o impacto de adicionar novos projetos no curto prazo? Essa situação tem que ser entendida. Comparar a demanda com a situação atual e derivar disso, né, num plano futuro. Como que eu vou alcançar o meu objetivo lá na frente se eu não tenho um ponto de partida? Ou se eu não tenho referências aqui? Então, eu vou usar, né, as minhas referências, aquilo que eu tenho, que é a situação atual, e aí a gente compara com a situação futura para ver se a gente conseguiu ter resultado positivo. Entendendo o conceito da gestão por objetivos. Então, a questão por objetivos, o objetivo, nós falamos desse objetivo Walkers, né, que é a gestão por objetivo, que é os resultados, né, chaves, em português significa resultados chaves. Deve ser utilizado para garantir a velocidade após planejar. Defina seus objetivos se perguntando:
onde queremos chegar. Eu tenho sempre falado isso para vocês, né? Onde queremos chegar? Para onde vamos? Até onde queremos ir? Qual é o nosso objetivo? A gente precisa fazer essas perguntas para a gente. A partir daí, enumere os resultados chaves que você espera para saber se está chegando lá. Escolha áreas críticas, tenha foco. Mantenha também os resultados sempre específicos, de forma que fique claro o que conseguimos realizar e onde falhamos. Eu vou colocar só o que nós realizamos de positivo. As nossas falhas nós não vamos colocar no relatório. Vamos deixar tudo escondidinho. E aí, de repente, quando vai fazer lá o balanço patrimonial da empresa ou vai fazer um fechamento de caixa, a gente começa a ver que foi investido algum dinheiro e não teve um retorno e nem relatório. Né? E aí a gente vai ficar se perguntando para onde que foi esse dinheiro. Né? Porque o investimento foi de 1 milhão, era para ter tido um retorno. Aí a gente falou que foi tudo bem, que deu tudo certo, mas para onde que foi 1 milhão e de onde qual que é o retorno que nós tivemos? Não teve retorno. Não, a gente fez o investimento, mas não teve retorno. Então, houve algumas falhas no meio do processo. Então, essas falhas têm que ser muito bem especificadas, né, para justificar os valores que foram gastos e para evitar que no futuro isso aconteça novamente. Porque provavelmente outras equipes virão, tomarão decisões, e se a gente não tem essas falhas no relatório, eles vão cometer os mesmos erros. Mas se a gente tem essas falhas, eles vão olhar e vão dizer, olha, falharam aqui, 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 aqui. Então isso aqui tinha tudo para ter dado certo. Vamos corrigir essas falhas e vamos fazer novamente, que vai dar certo. Então é importante que nós colocamos as falhas, né? Aí a gente quer falar só das coisas boas, né? Ah, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo e tal. Mas aí a gente não quer falar dos defeitão que a gente tem, né? Das falhas que nós temos. Mas a gente tem que ser sincero. Nossa, eu sou chato pra caralho. Sou muito enjoado. Nossa. Né? Então a gente tem que ser sincero. Porque a hora ou outra isso vai aflorar de qualquer forma, né, gente? Aí quando aflorar as pessoas não vão assustar tanto. Vão dizer assim, ele falou que era leão de vez em quando. Então agora isso passa. Ele volta a ser um gatinho de novo. Você como gestor pode melhorar a performance dos seus colaboradores e subordinados desenvolvendo a motivação, desenvolvimento de autoestima e reconhecimento das atribuições dos indivíduos. A gente precisa capacitar as pessoas. As pessoas têm que estar prontas para o trabalho, para executar o trabalho. E o desenvolvimento da autoestima, ele é muito importante. Quando a pessoa está com o desenvolvimento da autoestima lá em cima, né, autoestima elevada, ele fica assim, ó, flutuando, trabalha flutuando, né? Já viram, as mulheres, eu acho que têm bem experiência. Às vezes ela sai de casa pela manhã e aí ela passa na frente de uma construção e aí os peão fica lá, nossa, que mulher bonita, que mulher cheirosa. Às vezes a mulher tava assim, cabisbaixa, assim, né? E de repente ela, tá falando que eu tô bonita, tá falando que eu tô cheirosa, né? Já levanta o autoestima, assim, aí ela nem não olha para trás, né? Nem não olha, porque ela, tipo assim, não, eu sou mesmo, mas eu me valorizo, eu não vou nem olhar e segue a vida para frente, mas assim, toda motivada, né? Toda alegre. Isso era uma professora minha, ela falava assim, quando eu tô assim meio cabisbaixo, aí eu passo na frente de uma construção, aí os caras ficam mexendo comigo, levantam meu autoestima, eu vou embora, eu vou embora feliz. É uma estratégia que eu uso para alegrar meu dia. Aí ela falou que não olha para trás não, mas ela vai embora feliz. É interessante, é engraçado, são coisas assim simples, mas né, que acaba às vezes desenvolvendo a autoestima das pessoas. Agora, dentro da empresa é um pouco diferente. Nós temos que criar algumas estratégias para desenvolver a autoestima das pessoas. Né? Seja um café da manhã especial, né? Seja um bombom na mesa do colaborador. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. Seja uma mensagem positiva pela manhã. A gente faz aquela reuniãozinha ali básica, traz uma mensagem positiva. Isso vai fazer com que a autoestima dessa pessoa já, né, fique ali um pouco mais elevada. Isso é muito bom.
Aqui nós temos as pessoas em geral se desenvolvem de maneira diferentes. Nós temos algumas formas, né? Desenvolvimento por competência e desenvolvimento por realizações. O desenvolvimento por competência, a pessoa é focada em dominar cada vez melhor sua tarefa, buscando se tornar um virtuoso ou um grande especialista e assim obter reconhecimento. Esse é desenvolvimento por competência. Então a pessoa está sempre desenvolvendo ali a sua competência, buscando conhecimento, se tornar um especialista, fazer cada dia melhor o seu trabalho. Isso é desenvolvimento de competência. E nós temos desenvolvimento de realizações. A pessoa é focada em conquistar e atingir objetivos em tudo que faz. Ambas as abordagens levam as pessoas a superar e testar seus limites, seja no nível da habilidade, seja no nível das realizações. Comportamentos focados em desenvolvimento de competências não devem ser recompensados com reconhecimento. Afinal, eles não estão necessariamente alinhados aos objetivos da empresa. Já o desenvolvimento focado em conquistas e realizações deve ser fomentado em toda a organização. Uma realização é sempre um resultado, né, e um output. Então, quando a gente fala das realizações, aquela pessoa focada em conquistar e atingir os seus objetivos, isso é sempre muito bom para uma organização, porque ele sempre estará buscando, né, quando a empresa vai colocar as metas, ele vai estar buscando atingir as metas, ele vai estar sempre focado em atingir as metas, gestão ou desenvolvimento, né, por realizações. A maturidade com relação à tarefa, né, o segredo para delegar. Maturidade com relação à tarefa, termo originalmente cunhado pelo Graham Golf como teste. Não vou ler esse nome não, esse nome aqui é complicado, gente. É um critério usado para definir a maneira como se gerencia cada tipo de subordinado. Ela leva em conta o nível de maturidade que ele apresenta para que seja adotado um estilo diferente de gestão, seja por meio de uma gestão diretiva, ordens e explicações, objetiva, focado nas metas, nos resultados, mas oferecendo mentoria, ou delegação, focado na liderança, envolvimento do gestor na execução da tarefa próxima de zero, apenas no acompanhamento dos resultados e na motivação dos seus indivíduos. Quando a gente fala de maturidade, gente, como é bom atingir maturidade em tudo que nós fazemos. E quando a gente fala em maturidade em relação às tarefas, é muito importante, porque a gente vai delegar e a gente vai delegar de forma bem organizada, sincrônica, né? Aí nós temos várias formas de delegar. Cada pessoa a gente vai conseguir delegar de uma forma diferente, por isso é importante conhecer os nossos subordinados, para a gente poder delegar para cada um conforme esse subordinado ele vai atender ali aquilo que nós queremos que ele faça. Então não é igual para todo mundo. Quando a gente fala de igualdade e a gente fala de equidade, igualdade é diferente de equidade, né? A igualdade nós colocamos todo mundo no mesmo nível, só que se eu colocar todo mundo no mesmo nível, nem todo mundo vai ser atendido com esse benefício, né? De repente, eu tenho uma pessoa muito alta, uma pessoa muito baixa, né? Eu tenho uma pessoa que fala alto, eu tenho uma pessoa que fala muito baixo, eu tenho uma pessoa que corre muito, eu tenho uma pessoa que corre pouco. Então, se eu colocar todos no mesmo nível, nem sempre eu estou usando um método de transmitir um conhecimento para que todos, né, atinjam ou recebam esse conhecimento e façam aquilo que eu quero que eles façam. Então, quando a gente usa a equidade, aí sim a gente consegue atingir cada um. Então eu vou ajudar cada um segundo a necessidade que ele tem, né? Aí a gente fala de equidade, então eu prefiro mais a equidade do que a igualdade, porque a igualdade vai
ajudar todo mundo de forma igual, mas nem sempre, né, a igualdade é justa. Porque imagina só, nós temos 3 pessoas querendo assistir um campo de futebol. Só que para assistir esse futebol, tem que assistir por cima de um muro. Esse muro mede lá 3 metros de altura. Né? E eu tenho uma pessoa que mede 2 metros de altura, uma que mede 1,5 m e a outra que mede 1,20 m. Eu falo, não, eu vou usar a igualdade, eu vou dar 3 escadas de 1 metro para essas pessoas. Então toma uma escada de 1 metro para você que mede 2 metros, toma uma escada de 1 metro para você que mede 1,5 m e toma uma escada para você que mede 1,20 m. Eu estou sendo justo? Os 3 conseguirão assistir esse jogo? Não. Apenas o que mede ali 3 metros e 1,5 m, consequentemente, vão conseguir assistir o jogo. Aquele que mede 1,20 m, ele não vai conseguir assistir o jogo com uma escada de 1 metro. Então eu não fui justo com eles, né? Porque um conseguiu atingir com a igualdade, mas o outro não. O outro, por mais que eu desse, né, a escada de 1 metro para ele, não vai resolver nada, por conta do seu tamanho. Então a gente precisa entender isso nas pessoas. A diferença que elas têm umas das outras. Tem pessoas que, por exemplo, meu pai e minha mãe, eu vou só explicar para vocês entenderem. Eu chego lá na casa dos meus pais, aí minha mãe me pergunta alguma coisa que ela quer saber. Eu explico para ela uma vez, o meu pai entendeu, sem ter me perguntado nada, sentado do lado. A minha mãe eu explico 10 vezes e ela ainda não entendeu. Então, aí eu preciso explicar de novo. Aí eu tenho que explicar de várias formas diferentes para que ela possa entender. Enquanto meu pai já está lá do outro lado fazendo o bico, né? Tipo assim, será que não vai entender, não? Será que não vai? Mas não é possível, vai ter que desenhar agora. Então, a gente precisa ter estratégia. A gente não pode desistir. A gente precisa ter estratégia para falar com cada pessoa de forma diferente. Então, eu tenho que atender a necessidade de todo mundo. Para que isso aconteça, eu tenho que usar, né, alguns métodos diferentes para falar com pessoas diferentes. Baixa maturidade. O indivíduo com baixa maturidade, com reações de tarefas, tem pouca experiência na área requisitada. Ele pode ser um novo funcionário ou um novo naquela profissão e precisa ser gerenciado de acordo. Então, ele tem baixa maturidade ou baixo conhecimento. Então, eu vou ter que ajudá-lo, né, conduzi-lo até ele atingir ali uma certa maturidade, para que ele possa conseguir alavancar. Nós temos a média, né, maturidade média, que é um nível de um profissional que possui alguma experiência, né, com tarefa específica, mas ele ainda não é um especialista, ele ainda não tem um conhecimento total. Então eu também terei que ter uma certa paciência com essa pessoa para ensinar, para conduzi-lo, para que ele possa atingir essa maturidade. E a alta maturidade, que é quando o indivíduo ele já tem um conhecimento perfeito naquilo que ele faz. Ou seja, ele já é um mestre, ele já é doutor naquilo que ele faz. Então ele já não tem sofrimento com ele já amadureceu. Então ele já conhece, ele já sabe dos problemas, ele já conhece os riscos. Aí ele vê um que tem uma maturidade média fazendo alguma coisa, ele fala, peraí, para, não faz isso porque isso aí vai te matar. Então ele já sabe dos riscos envolvidos. Por isso que esse cara é tão importante para a empresa, porque ele vai ajudar essas outras pessoas a atingirem maturidade. E ele precisa entender que ele precisa ajudar. Se ele não ajudar, essas pessoas, consequentemente, não vão conseguir. Dominando a avaliação de performance. Um gestor talentoso atende à importância de mensurar a performance do seu time, pois a performance de todos os membros do time somada é a sua performance. Entendeu? Olha o quanto é importante. O gestor talentoso atende à importância de mensurar a performance do time. Porque quando um time tem uma boa performance, ela reflete nele. O treinador treinou os jogadores, foi para a Copa do Mundo, venceu a Copa do Mundo. Os jogadores foram importantes, sim, mas o treinador fica radiante, né? Todo mundo vai falar, cara, esse treinador conseguiu levar,
né, esse time a vencer o Mundial. Então, ele fica em evidência. É lógico que tudo vai refletir nele, no gestor. Então, por isso que eu sempre falei para vocês, para a gente ter uma equipe de alta performance, a gente tem que ter um gestor de alta performance. Uma pessoa que já amadureceu, que tem maturidade no trabalho, na forma de conduzir. E a gente precisa adquirir maturidade em tudo, né? Na nossa vida pessoal, né? Na nossa vida financeira. A gente tem que atingir maturidade, a gente tem que crescer, a gente tem que evoluir. A gente não pode ficar menino toda a vida, né? Fazendo coisa de menino toda a vida. A gente tem que evoluir. 2 tarefas difíceis. Você vai ter que se acostumar. Se você é um gestor, existem 2 tarefas extremamente difíceis que são parte do seu dia a dia. Contratar bons profissionais e lidar com a saída dos profissionais talentosos. Para contratar, o segredo é desenvolver habilidade de entrevista, né, com os candidatos. Ao entrevistar candidatos, você deve focar sempre em medir o seu conhecimento, a sua performance anterior e identificar os potenciais discrepâncias culturais com os valores da empresa. Ou seja, essa pessoa vai ser importante para a empresa? Essa pessoa traz conhecimentos, traz interesses importantes para a empresa? Desde que o candidato fale a maior parte do tempo, apenas interrompa e mude de assunto caso a conversa perca o seu foco. Desenhe um cenário, permita que os candidatos façam perguntas, mas mantenha o foco nos tópicos acima. Economizar tempo em entrevista também é importante. A outra situação difícil é quando o profissional-chave, aquele cara que você realmente não gostaria de perder, pede demissão. Ao lidar com pessoas talentosas que pedem demissão, dê atenção imediata para os assuntos, assim souber da notícia. Sempre busque soluções alternativas. Ofereça transferências de departamento, consulte supervisores e faça possível para reter o seu talento-chave. Então, ninguém quer perder um talento, né? Se eu tenho um talento, eu não quero perdê-lo. Então, o que eu preciso fazer para não perder esse talento? Posso conversar com outros supervisores e tentar remanejá-lo para outro lugar. Posso oferecer uma melhoria salarial, um cargo, posso fazer várias coisas para tentar não perder esse talento, porque é muito ruim, né? Você perder um talento, você treina a pessoa, dá a ele maturidade, faz tudo o que você pode, de repente essa pessoa quer ir embora, porque, né, às vezes não está sendo valorizada como deveria. E aí ele está fazendo ali o que toda pessoa deve fazer quando não é valorizado, está indo embora. Mas é muito difícil, né, para o gestor perder esse talento. Time treinado, time motivado. Então, quando a gente fala quando nós temos um time bem treinado, nós temos também um time bem motivado, porque o time treinado, ele tem, né, essa junção, onde eles trabalham juntos, unidos, organizados, e a motivação ela é constante no meio. É um negócio que pega, né? Quando nós temos pessoas motivadas, um vai motivando o outro vai motivando o outro, e de repente a gente tem um grande time muito motivado, mas para isso a gente tem que ter o treinamento ideal para que isso possa acontecer. Bom, é isso. Aqui a gente encerra, né, o conteúdo. Quero deixar aberto agora para vocês fazer alguma pergunta, alguma colocação, alguma sugestão. O conteúdo mesmo a gente encerra por aqui. Agora amanhã a gente vai fazer uma avaliação e a gente encerra, né, depois de amanhã. Alguma dúvida, alguma pergunta, colocação? Cristiane, pode falar. Professor, eu estava lendo uns textos a respeito da empresa, feedback e tudo mais, e gestores. E eu reparei que alguns textos trazem, assim,
a nomenclatura de gestor de liderança, gestor de marketing, gestor de estratégia, enquanto outros textos acabam trazendo como especialista em estratégia, especialista em marketing. Isso tem uma diferença ou apenas tem a diferença apenas no currículo? Ou não faz diferença nenhuma? Tanto faz a nomenclatura especialista ou gestor, tanto faz, porque é a mesma coisa, ou não. Não, aí não vai fazer muita diferença, porque a gente tem empresas que usam um tipo de uma forma e outra empresa usa de outra forma. E às vezes até a forma de interpretação também. Eu vou falar de um gestor, eu vou falar do gerente. De repente o gestor, quando a gente fala de um gestor, pode ser um diretor, pode ser um gerente, pode ser um coordenador, pode ser um técnico. Todos eles são gestores, porque estão gerindo pessoas. Então, quando eu estou gerindo pessoas, eu sou um gestor. Aí vem o meu cargo técnico. Aí o meu cargo técnico pode ser um coordenador de extensão, pode ser um gerente de produção, pode ser um analista de produção. Então, assim, aí são vários cargos diferentes, entendeu? Mas quando fala de um gestor, está falando de uma pessoa que está gerindo alguma coisa. Está gerindo pessoas, está gerindo negócios, está gerindo. Então, é o simples fato dele gerenciar algo já dá a ele o título de gestor. E aí vem as especificações. Quais são os tipos de gestores? Aí nós temos técnicos, coordenadores, gerentes, diretores e muitos outros. Analistas, analista sênior e por aí vai. É isso? Sim, não é. É porque eu fiquei na dúvida sobre essa questão dessa nomenclatura especialista usando a mesma função. Aí eu fiquei assim, se isso era apenas para ser tratado em base curricular ou não. Mas eu entendi, então. Porque Obrigada. Ah, no currículo da pessoa, ele não vai colocar que ele é gestor. Ele vai colocar que ele é analista de produção, gerente de produção, sim, técnico em alguma coisa. Ele não vai colocar lá que ele é um gestor. é um gestor. Uhum, Entendeu? Mas aí quando entendi. a gente vai falar dos cargos, a gente fala gestores. Os gestores de produção, os gestores de RH, os gestores de... Então a gente vai colocando, quando a gente fala gestor, a gente está falando de toda essa turma aí. Mas no currículo dele ele não vai pôr gestor, ele vai colocar a função A parte técnica, técnica, né? A a função, função analista de técnica que ele sistemas. exerce. Uhum, Exatamente. Aí pode ser analista, pode ser sênior, júnior, gerente, aí pode ser um gerente de produção, um gerente de RH, ele pode colocar, ou ele pode colocar também um engenheiro com especialidade em gestão, analista com especialidade em gestão, e aí ele pode colocar dessa sim. forma no currículo. Tá ok, entendi, professor. Obrigada, professor. Disponha. Mais alguém quer complementar? Bom, pessoal, então eu quero desejar a vocês aí uma excelente semana. Lembrando que amanhã a gente faz avaliação. Na quarta-feira a gente encerra. A gente já traz o feedback para vocês aí e a gente já encerra tudo na quarta-feira, certo? Forte abraço a todos vocês, um excelente final de noite. Amanhã a gente volta novamente com a avaliação, tá bom? Um abraço, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Boa noite a todos. Boa noite a todos, pessoal.